Primeira aula de filosofia do terceiro bimestre. Vou repetir porque não estava ainda, né? Bom dia, sejam todos bem-vindos à primeira aula do primeiro ano do ensino médio de filosofia do terceiro bimestre. Hoje nós vamos falar sobre a juventude, né? O que é ser jovem, né? Ser jovem significa ter uma certa idade? Ser jovem significa ter jovialidade. Ser jovem significa que as pessoas disseram que eu sou jovem, então eu sou jovem. Ser jovem significa não ser nem criança nem adulto. Percebe que tem várias explicações, né? Ou eu posso dizer assim, ser jovem significa me sentir jovem? Mas o que é me sentir jovem, né? Então, a gente vai pensar isso na aula de filosofia, porque, na verdade, as outras aulas a gente fica pensando que é ser jovem, né? Se nós vamos na aula de biologia, o professor de biologia vai dar uma explicação dizendo sobre o seu crescimento, por exemplo, e dentro da tabela de que esse tipo de crescimento e esse tipo de desenvolvimento significa que você tem um corpo jovem, né? Então, cada eixo de conhecimento vai dar uma explicação. E a filosofia, como sempre, ela busca dar a explicação, sim, mas buscando sempre compreender de modo original, né? Sempre buscando com as perguntas essenciais, né? Que são, aí eu vou escrever aí no chat, o que, né? Como, novamente, como a Cruz sempre faz, catequeticamente. Que é catequeticamente, sempre repetindo para que vocês não esqueçam, né? Das perguntas essenciais. O que, como e por quê? O que é aquilo que eu quero estudar? O como é como ele existe. De que modo? No tempo, no tempo. E por quê? Qual é a causa da sua existência? Tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai conversando aí, né? Primeiro ano, tá aqui, terceiro bimestre. Eu vou começar com a nossa querida, né? Eu também tenho um aqui, como vocês podem perceber, eu também tenho uma corujinha aqui, né? Porque ela é o símbolo da sabedoria. Por que ela é o símbolo da sabedoria? Porque ela, na verdade, a coruja é o único animal que tem, ela consegue virar a cabeça 360 graus. E ela tem uma visão, assim, muito grande, porque ela consegue ver no escuro, né? Então, a coruja é um animal que significa sabedoria. Então, ela pode ver por vários ângulos diferentes. E assim é a filosofia também. O filósofo, usando a metafísica, indo além do físico, ele vê as coisas de modo que no senso comum a gente não vê. Por isso que a gente extrapola, a gente vai a mais, né? A gente vai longe, né? A gente sai do senso comum, tá? Aqui, de novo, aqui, né? A nossa corujinha. Então, vem aí, o nosso tema hoje, vocês vão perceber que é o mesmo tema do CMSP, tá? Eles vão trabalhar de uma forma e a prova está aqui trabalhando de outra. Por quê? Porque sendo de uma forma ou sendo de outra, as coisas se complementam, aí vocês conseguem entender, tá bom? Então, olha, qual é a habilidade? Lembrando que vocês estão no novo ensino médio já, estão sendo privilegiados, né? Então, isso significa que vocês já estão no mesmo esquema e estrutura do currículo paulista, né? Aprovado ano passado. Então, o que significa isso? Significa que, em humanas, por exemplo, você tem sempre a mesma habilidade. Então, se vocês pegarem o caderno Currículo em Ação, vocês vão lá aqui, na parte de humanas, tanto em sociologia, filosofia, história e geografia, vai ser a mesma habilidade, né? Que hoje a gente começa no terceiro bimestre com essa habilidade que é 205, né? Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas, sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, né? Com destaque às culturas juvenis. Então, quando eu falo de cultura juvenis, eu estou falando do quê? De um grupo de pessoas que têm uma certa idade e pensam daquela forma naquela sociedade, né? Então, nós vamos pensar especificamente hoje no jovem, né? Pensando no quê? Qual a diferença entre ser jovem, ser velho ou ser criança? Né? Qual a diferença disso? Deixa eu
permitir aqui. Seja bem-vindo. Já comecei aqui a apresentação, tá? Escreva no chat seu nome, querido. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui, bom. E o objeto de conhecimento, né, é a renovação cultural e ética. Como nós podemos renovar isso, né? Já que certas concepções mudam de época em época, a gente viu isso em ética e moral, né? Quando a gente viu por pouco tempo a ética e moral, vocês vão se especializar melhor em ética e moral no segundo ano, que é um ramo da filosofia, a gente fala de comportamento, então se isso muda, talvez outras coisas mudem, né? Então a concepção de como eu vejo o que é a juventude também muda, tá? Só começando o nosso papo, na Idade Média, por exemplo, nós tivemos uma cruzada vocês sabem, né, que foi quando os muçulmanos aí tomaram a península, tomaram a Terra Santa, e aí não tinha como os cristãos irem para lá, então começou aí uma luta, uma guerra santa, e aí nesse sentido você tinha aí os cruzados, né, e teve algumas pessoas que organizaram aí as cruzadas das crianças, né? E criança é criança mesmo, 7, 8, 10 anos, né? Não é nem na idade de vocês, porque na idade de vocês, na Idade Média, você já tinha uma responsabilidade de adulto, você já casava, a mulher casava com 12, 13 anos, né? Então, quer dizer, é diferente a concepção hoje de jovem, né? Então, o que é ser jovem hoje, né? E aí, lembrando catequeticamente, para você se descobrir, né? Se olhar, eu sou auditivo, sinestésico ou visual. Qual é o melhor jeito que eu tenho de aprender e explorar isso, né? Bom, então, para vocês, o que é ser jovem? Em uma palavra, abra o microfone e me falem. Quem não quiser abrir o microfone, escreva no chat. Uma palavrinha aí. Eu vou entrar aqui também. Vai, gente, fala aí para mim. Senão não funciona aí, gente, se vocês não falarem para mim. Abre o microfone e fala para mim. Eu acho que é relacionado à idade. Tá relacionado à idade, ótimo. Quem mais? Deixa eu me permitir entrar, gente. Vou me permitir entrar aqui. Quem mais, gente? Escrevam aí no chat se não querem falar. Tem a ver com a idade, né? Tem pessoas também que dizem se sentir jovens. Se sentir jovens, muito bem. Então tem a ver com sentimento, talvez, né? Idade, sentimento, né? Então tem a ver com a idade, tem a ver com o sentimento. O que mais? Bom, então vamos lá voltar para o nosso... Tá. Então, gente, olha, então tem a ver com a idade, tem a ver com o sentimento, será que tem a ver com isso? Então vamos lá. Segundo o dicionário, jovem é aquele que se encontra na juventude ou adolescência. Bom, que também não disse muita coisa, né? Mas vamos ver o outro. O indivíduo que ainda não alcançou o pleno desenvolvimento. Quando eu falo de pleno desenvolvimento, eu estou falando aqui, quando eu falo, nossa, então parece que eu não sou um ser humano completo, né? Na verdade, você tem, que nem Aristóteles dizia, né? Você tem uma potencialidade de chegar até o máximo que o ser humano pode conseguir chegar, né? Mas você tem aí, você vai se construindo. Aristóteles não pensava nessa construção, pensava em onde nós poderíamos chegar ou não, dependendo da vida que a gente tivesse. Né? Hoje já se pensa no desenvolvimento. Então, quando eu falo de desenvolvimento, na verdade, eu estou falando como, por exemplo, a gente pensa aqui na Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, onde 196 países, eles assinaram concordando que
as crianças e os adolescentes devem ter direitos e os países que assinaram devem fazer com que isso seja garantido às crianças e adolescentes contra abuso, por exemplo, e que elas estão em desenvolvimento e seria traumático para elas, principalmente para as crianças, né, e para a criança e o adolescente. E hoje no Brasil, como ele assinou essa Carta Magna, hoje nós temos o ECA, né, que é o que o ECA? É o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Aqui na Convenção em 1989 tem a ver com o que foi falado, que tem a ver com a idade, né? Até 18 anos você é considerado um jovem, né? Uma criança, por exemplo, um adolescente. Então, isso tem a ver com a idade, mas vai depender do país, gente. Né? Por exemplo, no Brasil, a gente caminha aí para que isso esteja mudando, porque, veja, com 16 anos, eu já posso votar se eu quiser. Né? Aí eu tenho a questão do jovem aprendiz, né? E lembrando que nem sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Hoje, se alguma criança começar a trabalhar com 12 anos, com carteira registrada, né, mesmo sem registro, os pais podem ter problemas aí, né, com a lei, porque na verdade não pode hoje, né? Hoje se pensa que esse jovem ele tem que ter um tempo para se desenvolver melhor, entende? Então, quer dizer, a concepção de adolescente tem muito a ver com a abordagem histórico-cultural. Como que se fez a história do termo que nós chamamos de juventude? Então, nós somos uma construção, né? Ser adolescente é uma construção. Mas o que é ser uma construção? E aí eu vou colocar algumas imagens para vocês, tá? Bom, nessas primeiras imagens aí, eu quero que vocês abram o microfone e me falem. Essa daqui é de uma nacionalidade. Quando eu falo nacionalidade, é de um continente ou de um país que essas pessoas vieram. Esses são jovens. Vocês acham de qual nacionalidade? Brasileira. Brasileira, ótimo. Quem mais? Beleza. Também acho que é brasileira. Tá, agora esses dois Também. aqui. E esses dois? Americano. Americano, muito bem. Mais alguém? Tá. E esse aqui? Coreano. Coreano, tá bom. Esse? Indiano? Indiano. E esse aqui? Tá difícil? Vamos ver, então, vamos desvendar o mistério? Então, vamos lá. Existem muitas diferenças entre eles, gente, vocês acham? Sim. Existem? Uhum. E semelhanças? Um pouco. Ó, brasileiro. Semelhanças. O que eu teria de semelhança aqui entre eles, gente? O que vocês acham? Olhando para essas fotos assim, o que eles têm de semelhante? Eu não vou sugestionar. Se eu sugestionar, vocês vão atrás. São jovens? São jovens, né? O que faz com que eles sejam jovens? Que a gente olhe para eles e faça assim. Eles são Olhar. jovens, todos. Olhar, adorei, adorei. Aparência. Aparência, olhar, aparência. Mais alguma coisa? Né? Olha aqui que olhinho mais de... As roupas também. As roupas, adorei as roupas, muito bem, as roupas, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um monte de gente idosa, será que estariam vestidos assim, né? Hoje até que sim, né? Mas talvez alguns anos atrás não, né? Então eu tenho algumas caras muito interessantes. Ó, esses são brasileiros, esses são europeus, tá? Esses são asiáticos, aí pode ser coreano também, né? Claro.
Esse daqui vocês acertaram, os indianos, né? E, gente, como está entrando seriado e filme indiano, né, gente, nas nossas redes aí, nas nossas TVs, né, na Netflix, por exemplo. É muito interessante, né? Filmes e seriados asiáticos e indianos, muitos mesmo, muitos. E aqui os africanos, né? E, bom, o que eles têm de semelhança a gente já viu, né? Roupas, o olhar, né? Parece que quando a gente vê, né, o olhar deles aqui, ó, dá a impressão que eles estão olhando para longe, dá a impressão que existe uma esperança grande, né? E quando nós, adultos, eu estou com 52 anos, eu olho para vocês, né? E é uma pena que agora eu não os vejo aí, porque vocês estão com a câmera fechada, mas quando eu estou dando aula, eu vejo isso no olhar de vocês, né? Essa longitude, né? Esse horizonte maior. Bom, para a gente estudar a juventude, a gente tem que pensar na condição humana, né? Qual é a condição humana? Nós nascemos, crescemos e morremos, né? E essa condição humana, ela tem que ser estudada como diz Nietzsche ou Foucault, como uma genealogia, né? E vem da palavra gens, né? Que vem da palavra genética, né? Que vem da palavra biológica, né? Então, de onde vem a origem dessa palavra? Então, é que nem quando a gente faz aquela árvore genealógica no Fundum, né? Que a gente sempre faz, né? De onde eu vim? Quem são meus avós, meus bisavós? Aí, quando você fala da palavra, do termo, do conceito, né? Após o século XIX, que tanto Foucault quanto Nietzsche são dessa época, se pensa na história daquilo. Então, tudo tem uma história. Então, quando você pensa na condição humana, na juventude, você também faz essa pesquisa por meio dessa questão genealógica, né? E aí, pensando genealogicamente, aí vocês podem printar essa tela, tá? Que eu achei muito interessante esse site que eu achei, porque para cada época a juventude era vista de modo diferente, né? Que pode acontecer de cima para baixo, como uma imposição, como foi, por exemplo, aqui na Segunda Guerra Mundial. Então, de fora para dentro, eles tiveram que engolir aquela situação, né? Então, os jovens daquela época, por exemplo, tiveram que vestir a camisa da nacionalidade, né? Defender o seu país, ele querendo ou não, né? E muitas vezes aí tendo até mesmo que se suicidar em prol do país, como a gente viu aí no Japão, né? Acontecia, por exemplo, suicídio, e a gente vê hoje, por exemplo, nas guerras aí existentes de religião aí, né? Com os homens-bombas, etc., né? E não tem só criança, tem jovem e criança também. Então, quando você tem uma situação tão grande dentro de um país, ser jovem também tem uma conotação nacionalista. Então, lá talvez ser jovem seja diferente do que é para nós aqui no Ocidente, né? Então, nos anos 50, anos dourados, jovens mais autônomos, né? Os anos dourados, jovem queria ser diferente daquilo que ele via na sua época. Tá? Os anos 60 piorou, né? Então foi um caminho, né? O jovem passa, né? A geração passa pela guerra, aí ela vem, né? Lógico, após a guerra todo mundo estava feliz, né? Então você vem os anos dourados aí, que o jovem era mais otimista, mais autônomo, aí vem os anos 60, que aí, gente, o jovem ele se libertou da sociedade. Né? Então ele quis aí mostrar que ele era autônomo e teve aí um boom, né? Teve até nos Estados Unidos, teve o baby boom, né? Que foi uma característica onde nasceram muitos bebês nos anos 60. Por quê? Porque a sexualidade ela foi realmente assim aberta, tanto homens quanto mulheres, a sexualidade tão reprimida até então, né? E aí houve ainda, depois veio a questão da pílula anticoncepcional, então tem toda uma característica de uma época. Do jovem hippie, né? Aí tem os anos 60, os anos da ressaca, são chamados assim, e lembrando que esses termos, eles sempre são dados depois que passou, né? Não é nessa época, né? A juventude estava insatisfeita, buscando mudanças, né? A sociedade estagnada, apática e viciada,
né? Esse viciado tem a ver com o que aconteceu nos anos 60, né? A liberação aí, principalmente da maconha, né? Nos anos 80, a defesa do protagonismo juvenil, a pastoral juvenil. Na época, apareceu muito, principalmente nas religiões cristãs, apareceu muitos movimentos juvenis dentro das igrejas, né? Levantaram muito a bandeira, aí teve a questão da AIDS, né? O jovem estava meio perdido, né? Então começou a se voltar a questão de ser conservador. Ser conservador é você voltar tradições dos seus pais, dos seus avós, né? E nos anos 90, hoje, se começou o que nós temos hoje, né? Que é essa visão de que nós somos uma construção, de que nós somos história, que por isso nós podemos mudar a nossa realidade, né? Então, nós estamos em constante mudança, né? Então, na atualidade, a figura do jovem não é isolada. Então, o jovem não é jovem desse jeito, que é o jovem brasileiro, em todas as nacionalidades. Apesar das características semelhantes que nós vemos nas imagens, o jovem brasileiro tem certas características que talvez o europeu não tenha, talvez o asiático não tenha. O asiático, por exemplo, nessa época, está estudando muito, 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 porque se ele não passar, ele tem alguns problemas aí, tanto com relação aos pais, à sociedade, né? Agora, aqui no Brasil, será que o jovem, nessa época, ele se esforça tanto quanto o asiático? Sim ou não? E não tem certo nem errado. O que tem é o que nós temos, a nossa realidade, né? Então, até que ponto? O que o jovem hoje... Quando eu digo assim, quando eu me sinto jovem, né? Eu digo que eu sou jovem por quê? Porque eu me sinto jovem. Eu digo que eu sou jovem por quê? Porque eu tenho menos de 18 anos. Eu digo que eu sou jovem porque me disseram que eu sou jovem, mas eu me sinto adulto, né? Eu digo que eu sou jovem porque eu ainda não trabalho. Eu digo que eu sou jovem porque ainda estou no ensino básico. Então, tem várias explicações que eu posso dar a mim mesma a respeito da juventude, né? Professora, mas então para que ter essa aula? Porque, para que vocês possam refletir melhor sobre tudo na vida, vocês têm que ter opiniões que não sejam apenas do senso comum. Então, o que vocês viram aí? Que você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre aquilo que você acredita ser jovem, né? Então, não é por isso que essa concepção de ser jovem pode estar ligada, por exemplo, a você dizer assim, eu ser jovem significa que eu tenho que aceitar aquilo que os outros dizem que é ser jovem, né? Eu tenho que ter as características que a sociedade em geral diz que eu tenho que ter porque eu sou jovem, né? Eu tenho necessariamente que fazer tudo o que a sociedade espera de mim só porque eu estou naquela idade que todo mundo diz que eu sou jovem. Eu tenho que agir com aquela jovialidade que aparece nas mídias porque eu sou jovem, né? O que eu estou passando é contrário àquilo que dizem para mim que é o jovem. Então, por isso eu não sou jovem? Vocês entendem aí, gente, que a diferença de você, e aí eu vou colocar aqui no chat, eu só vou copiar aqui, tá? Que eu quero colocar algumas perguntas no chat para vocês responderem para mim, tá? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou colocar 2 questões aí no chat, tá? Para vocês. Bom, e aí, gente, eu quero, né? Agora é 9h30, então nós temos aí um tempinho. Nossa, eu estou conseguindo fazer em meia hora, 40 minutos. Eu sempre vou querer, né? Nas aulas online e depois a presencial também, que a gente termine um pouquinho antes para dar tempo para vocês irem nas outras aulas, para não atrapalhar, né? E eu queria saber de vocês. Nós tivemos uma explicação do que é ser jovem, né? E eu queria saber de vocês, depois dessa aula, vocês continuam com a mesma opinião do que é ser jovem? Ou mudou alguma coisa do que vocês viram? Gente, façam fila, não precisa falar tudo de uma vez, mudou um pouco. O que mudou? O que mudou em vocês?
depois dessa aula? Vocês acham que, claro que não mudou o fato de que vocês têm a idade que vocês têm e que para a sociedade essa idade significa que você é jovem. Biologicamente, falando em termos corporal, sim, você é um jovem, né? Que nós podemos ter opiniões já sendo jovens. Ótimo, você pode ter sua opinião já sendo jovem. Quando o Hugo diz isso, sim, mudou. Quando o Hugo diz isso, olha que interessante, e aí vamos para uma análise filosófica. Quando eu digo assim, que nós podemos ter uma opinião já sendo jovens, isso significa que talvez a sociedade diga que por vocês serem jovens, vocês não podem dar opinião. Né? Ah, você é jovem demais para saber isso. Né? Alguém já ouviu isso? Isso, Hugo, muito bem. Isso são crenças que nós aprendemos desde a infância. Né? Você ainda não tem idade para decidir. Né? E aí a gente vem no que a gente falou na aula, né? Por que as pessoas dizem isso para vocês? Porque vocês são um ser em desenvolvimento. Vocês têm menos de 18 anos. Então, vocês ainda não chegaram aí numa decisão, por exemplo, do que caminho vocês vão seguir, né? Olha lá o Arthur, mudou um pouco, acho que depende muito, acho que pode ser pela idade ou pela pessoa se considerar jovem, né? Então, não é porque eu tenho 52 anos que eu também não vou me sentir jovem, vou me sinto jovem ainda. Aliás, é até estranho olhar no espelho, porque na minha cabeça parece que eu sou bem mais jovem do que aquela que eu vejo. Mas, enfim, isso é um sentimento, né? Mas essa questão da autonomia na juventude é muito interessante, né? Porque como a sociedade acredita que até os 18 anos vocês não têm maturidade, os seus pais decidem por vocês, né? E isso não significa que vocês já não tenham coisas para decidir, porque vocês já têm. Mas também não significa que vocês precisam não ter pressa para decidir ou decidir devagar demais pelo fato de vocês serem ainda jovens. Então, quer dizer, tem vários ângulos que a gente pode ver essa questão da juventude, e não só por aquilo que dizem para vocês. É isso que a filosofia faz quando a gente faz as perguntas essenciais. Então, o Hugo está dizendo, né? Por outro lado, também podemos formar a nossa opinião com a idade. Isso. Então, claro, gente, hoje vocês têm uma opinião, daqui para frente, isso não significa que a sua opinião não vai mudar. Ela pode mudar, sim, e deve mudar. Porque a nossa experiência hoje, a experiência de vocês hoje é uma coisa, a experiência daqui a alguns anos vai ser outra. Né? Por isso que vocês são privilegiados de estudar na PEI, né, gente? Vocês estão aí tendo a possibilidade de pensar e de ter experiência do que é escolher um projeto de vida, né? Coisas que nas outras escolas não tem, né? Então, vocês podem ter esse papo com vocês mesmos, com o seu tutor, com os seus professores, a respeito daquilo que vocês querem escolher para a vida de vocês. Então, é bem interessante essa questão da juventude, né? Então, quer dizer, eu não estou totalmente desenvolvido, mas, por outro lado, ninguém está. Ninguém está, né? Por quê? Porque a gente muda a todo instante, e a gente renasce das cinzas a todo instante, né? Nós temos mudança quando algo de maior acontece na nossa vida, né? Por exemplo, a pandemia. Né, gente? Muitos, infelizmente, muitos jovens estão entrando em depressão pelo fato do isolamento. Vocês são muito enérgicos. Vocês viram que quando a gente estava analisando as imagens, falaram, né? O olhar, né? Aquele olhar que vai longe, aquela esperança. Agora, como fazer com isso se vocês não conseguem mais se conectar? Tem que ficar ali, né? Não podem nem mais ter a amizade que vocês tinham antes com seus amigos, né? Então, muitos jovens aí, né, estão presos a isso, né? A essa questão desse momento. Então, é um momento, gente, difícil para vocês, né? E aí eu coloquei 2 perguntinhas aqui, eu vou colocar novamente, e quero que vocês respondam, podem copiar, printar, colocar no caderno e responder, tá? Então eu vou ler para vocês. Aí a gente já vai terminando a nossa aula, tá? Reflitam, eu coloquei. Claro que na aula de filosofia a gente tem que refletir, né? Porque a gente tem que usar o nosso intelecto.
a nossa racionalidade para a gente pensar todas essas questões. E quando você sai da aula de filosofia mais com dúvida do que com certezas, aí é que eu gosto, porque aí vocês vão refletir um pouco mais do que só na aula, né? Então tá lá, ó. Copiem essas questões, printa a tela, tá? Copia e responde. Coloca hoje, né, aula de filosofia, 5/8 no caderno, coloque o que é ser jovem, que é o tema de hoje, lembrando que no CMSP é esse mesmo tema hoje. E o mais interessante, vocês assistiram essa aula comigo, e vocês vão assistir outra aula com o mesmo tema. Vamos ver como os professores vão fazer com esse tema hoje. Então, vamos lá. Ó, pode mandar foto sim, tá, Raíssa? Apesar que quando a gente voltar presencial no dia 16, né, aí eu vou ter a oportunidade já de ver caderno também, coisa que a gente não tá vendo, mas pode mandar foto sim, tá, Raíssa? Então, vamos lá, ó, reflita. O primeiro passo para sair do senso comum é me dizer jovem conscientemente, né? Por que eu sou jovem? Ah, eu sei que eu sou jovem porque eu tenho menos de 18 anos e, segundo a ONU, isso é ser jovem. Então, depende da idade. Aí eu sou jovem porque eu me sinto jovem, mas eu sei que é por causa da idade também. Aí eu sou jovem porque eu sei que eu estou em pleno desenvolvimento e eu me construo a cada dia e eu ainda não decidi as coisas que eu quero, mas eu tenho autonomia sim em algumas coisas, né? Eu posso decidir em algumas coisas. Aí você pensar em que coisas eu tenho autonomia já é um jeito de você pensar essa juventude aí. O que eu posso, o que eu não posso decidir, né? E aí quando as pessoas dizem assim para vocês, assim como foi falado aí no chat, né? Que tem coisas que eu não posso decidir, né? Mas por que eu não posso decidir? Né? O que eu posso, o que eu não posso? Né? Então pensar isso é pensar em que sentido eu sou jovem, né? E aí como pensar isso a partir de mim, a partir de você, da sua experiência? Como pensar essa questão da autonomia? Eu lembro que na aula do primeiro A, né, teve um aluno que falou assim, quando fala da questão da juventude, que tem muitos adultos, ou melhor, tem muitos jovens que decidem melhor, têm mais uma visão de adulto do que o próprio adulto, né? É interessante isso, porque depende de como ele foi criado, do seu entorno, né? De repente ele teve responsabilidade logo cedo, ele aprendeu isso, a ser autônomo e ter responsabilidade, né? E depois, eu tenho que ser e fazer aquilo que esperam de mim por eu ser jovem. Aí eu digo assim, nossa, ser jovem é ir para balada, né? Ser jovem é estar sempre sorrindo, ser jovem é ter um monte de amigos, exatamente, né? Ser jovem é tudo isso? É isso mesmo. O que é ser jovem, né? Então tá aí, ó. Aí vocês respondem isso tendo essa visão. Vou ler a segunda de novo, olha lá. Eu tenho que ser e fazer aquilo que esperam de mim por eu ser jovem, né? Esperam que eu esteja sempre sorrindo, espero que eu seja alegre, espero que eu seja forte, espero que eu deixe, apesar de ser assim, né, que eu também seja submisso a tudo e obediente. Então, quer dizer, percebe? Então, eu queria que vocês respondessem essas questões, tá? Que eu coloquei aqui no caderno. Olha aqui, ó, vou colocar as questões de novo, tá? Para vocês printarem aí, né? Graziele, olha, de novo, são essas questões aqui, ó. O primeiro passo para sair do senso comum é me dizer jovem conscientemente. Como pensar isso a partir de mim? Ser jovem, né? Depois a segunda. Eu tenho que ser e fazer aquilo que esperam de mim por eu ser jovem? O que esperam de mim por eu ser jovem? Né? Entenderam as duas questões? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Tá. Graziele, todo mundo respondeu? Então tá bom. Bom, então, gente, já é aí, falta 4 minutinhos para a próxima aula, né? Como é o tema? A Raíssa se entrou atrasada, né, meu bem? O tema é o que é a juventude, né? O que é ser jovem, né? Tá lá no que é aqui, ó, aqui, né?
Juventude é só uma palavra, né? Esse é o tema da aula de hoje, né? Juventude. Juventude, e a gente já viu que não é só uma palavra, né? É só uma palavra? Esse é o tema que foi só para a gente, que vai ser também o tema da aula do CMSP de hoje, tá? Então não deixem de assistir, porque aí vocês vão ter a aula do professora e a aula do CMSP, e as duas coisas se concluem, né? Se interagem entre si, aí vocês podem entender melhor o assunto, tá bom? Deu para entender? Tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Então, semana que vem a gente tem a segunda aula online. Eu vou deixar essa aula disponibilizada lá no meu canal, tá, gente? Para aí quem não assistiu, pode assistir, tá? Um beijo para vocês, até na próxima semana. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, queridos. Tchau. Tchau. Para a apresentação. Que bom.